Olá pessoal, bom dia. Nós vamos ter mais uma aula de redação hoje, né? E vamos para o tópico 5 da apostila 2, né? E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre crônica argumentativa, né? Veja que aí tem duas palavras, né, que chamam a nossa atenção de início: a palavra crônica e a palavra argumentativa, né? Antes de irmos aprofundar um pouco o conteúdo, vamos entender o significado dessas duas palavras para que facilite o nosso estudo. A palavra crônica significa tempo, vem de cronos, lá no grego, indica tempo. O significado dela é tempo. Então, quando nós dizemos que estamos diante de uma crônica, é um texto que tem característica atemporal. São histórias que trazem situações do cotidiano, do nosso dia a dia, mas com a presença de reflexões, com a finalidade de trazer mudança, de que as pessoas pensem melhor sobre a vida e mudem seu jeito de pensar e mudem suas atitudes. E a palavra argumentação, significa manifestar o ponto de vista. Nós estamos constantemente argumentando. Toda vez que eu estou manifestando meu ponto de vista sobre determinado assunto, eu estou argumentando. E argumentar é tentar convencer as pessoas de que eu tenho razão diante daquela ideia que eu apresento e de que a pessoa passe a pensar como eu, que ela fique ao meu lado em questão de pensar, em questão de refletir. E para essa aula nossa, nesse slide eu dividi ele em 3 pontos, mas nessa aula nossa, como ele é um estudo vasto, um estudo demorado, nós vamos estudar hoje somente o primeiro ponto, que é função e estrutura composicional da crônica. Função, qual a finalidade da crônica? O que existe dentro da crônica? A função e a estrutura composicional já vem trazendo para nós uma explicação, onde diz que a crônica argumentativa é um tipo de texto em que a argumentação é a sua principal marca. Como assim a sua principal marca? Porque nós temos a crônica argumentativa, temos a crônica somente narrativa, e a crônica argumentativa ela é considerada uma crônica moderna, devido a ela ser um texto reflexivo, onde o autor faz questão de manifestar sua opinião, seus sentimentos, suas crenças, faz com que a crônica seja um texto argumentativo. Então, ela é muito utilizada pelos meios de comunicação, sobretudo os jornais e as revistas, e agora também nos sites. Devido a ela ser usada, ser apresentada, utilizada nos meios de comunicação de massa, então ela deve ter uma linguagem bem simples, ela deve ter uma linguagem bem acessível ao público. Quanto mais pessoas ela atingir, mais ela cumpre a função. Então, para que um texto cumpra a sua função de atingir um público de massa, a maioria das pessoas, a linguagem tem que ser simples. Então, a crônica tem essa característica de ter uma linguagem simples, uma linguagem fácil de entender, uma comunicação que é compreensível para a maioria do público. Então, por isso que ela é muito publicada em jornais e revistas. Os cronistas, que são os que escrevem as crônicas, expressam nesse tipo de texto um tema e sua posição. O tema é o assunto, lembrando que tema e título é diferente. Os dois são diferentes. O tema é o assunto. Então, sempre traz um assunto que seja relevante, que seja interessante, e que venha a causar reflexão
na sociedade. E para isso, o autor apresenta o seu ponto de vista ou juízo de valor sobre tal conteúdo. Ela se chama crônica argumentativa porque conta uma história, normalmente é uma pequena história do cotidiano, e dentro dessa história o autor ele manifesta seu ponto de vista, ele vai colocando suas crenças, colocando seus sentimentos, ele vai apresentando tudo aquilo que ele pensa sobre aquele assunto, E quando eu falo em argumentação, argumentar é apresentar fatos, é apresentar situações em que eu provo que eu tenho razão naquilo que eu digo. A crônica, ela é um texto que se preocupa com a verdade e com a realidade da sociedade. Então, se ela trata de fatos, de histórias que aparentemente são comuns para o dia a dia, mas ela vem recheada de reflexões, e o autor nessas reflexões ele vai apresentando o seu ponto de vista, tudo o que ele sente, todas as suas sensações, a fim de atrair o público, mostrando que ele tem razão no que diz e de que as pessoas, acreditando que o que ele diz é verdade, pensem também da mesma forma que ele. A crônica argumentativa é um tipo moderno de crônica. A ironia e o sarcasmo são usados com frequência nesse tipo de texto. A ironia e o sarcasmo são duas figuras de linguagem, que não obrigatoriamente vão estar na crônica, mas é possível que elas apareçam em crônicas. É possível que você use, você tem a possibilidade de usar essas duas figuras de linguagem. O que é uma ironia? Uma ironia é quando eu falo algo, mas dentro daquele algo que eu falei, na verdade eu estou dizendo o contrário. Eu estou criticando indiretamente. É uma crítica indireta. Um exemplo bem prático. Nesse tempo de pandemia, o governador do estado do Ceará, ele está tirando 14% do salário dos funcionários, em especial dos professores, que diz que porque a desculpa é que o governo está sem condições de pagar, e para ajudar também nos gastos e para uma forma de colaborar com toda a comunidade cearense. E eu posso fazer um texto falando sobre isso, mostrando essa realidade, contar uma história e dentro colocando minhas reflexões. E lá eu posso usar essa determinada frase, mostrar que ele está fazendo isso com os professores e de repente usa essa frase, que é uma atitude muito linda dele em tirar dos professores, uma atitude muito honrosa da parte dele, que ele merece elogios por isso que ele está fazendo, por tal decisão tomada. É claro que eu estou dizendo o contrário. Eu estou criticando, mas de forma indireta. E o sarcasmo é quando a crítica já é feita de forma direta. Eu posso usar até palavras ofensivas. Eu provoco a ira. Provoco a ira da pessoa ou das pessoas que estão sendo criticadas. Em vez de eu dizer que é uma atitude linda, ficar indiretamente provocando até o riso de outras pessoas, eu posso usar a palavra canalha. Posso usar o adjetivo imoral para o governo. Posso usar palavras que o ofendam e despertam até a ira dele. Então, são duas figuras de linguagem que eu tenho a possibilidade de colocar dentro do meu texto. E a crítica é uma presença frequente dentro das crônicas, porque quando eu estou trabalhando, contando histórias que fazem parte da nossa vida real, algo que eu vivi, que eu vivenciei ou que vi alguém vivenciando, normalmente eu coloco todas as minhas sensações, coloco todas as razões dentro de uma realidade possível, a fim de convencer o leitor de que eu tenho razão no que eu digo e
colocá-lo diante do meu lado. Né? Um exemplo de argumentação. No final de semana vai ter uma festa na casa de uma colega sua ou de um colega, e você pede a seu pai e a sua mãe, né, e eles dizem que não, né, que você não pode ir, e você diz assim que todo mundo vai, e sua mãe ou seu pai dizem, mas você não é todo mundo. Aí é uma contra-argumentação. Eles estão querendo mostrar, né, que você não pode, porque você não é todo mundo. E você vai pensar em outro argumento que tenha razão, que tenha condição de convencê-los a liberar a sua ida à comemoração. Então você pode dizer assim, mas eu lavei a louça, fiz as tarefas de sala, fiz as tarefas de casa, recebo elogios na escola, né, só tiro notas boas, né, faço todos os trabalhos, sou obediente. Agora sim, você usou um argumento onde você mostra que tem razão, de que seus pais podem colaborar com você para você ir nessa festa, que você merece permissão, que você merece confiança da parte deles, né? Então, assim como tem a argumentação, tem também a contra-argumentação. A contra-argumentação foi seus pais dizer que você não é todo mundo, né? Dizer que você não é todo mundo, e você diz na sua argumentação que você é uma pessoa, né, que obedeceu, né, e fez tudo aquilo que era preciso ser feito, né? Nós temos aí no final desse nosso slide de hoje uma frase de Desmond Tutu, que é um africano que ganhou o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1984. Não levante a sua voz, melhore seus argumentos. Né? Ele usa essa frase quando ele vai lutar lá pelos direitos dos negros, que sofreram muito mais do que hoje. Né? E muitos até iam à rua, né, brigar, né, pancadaria, quebrar lojas, brigar com a polícia em busca de seus direitos. E Desmond Tutu foi um líder africano e usou essa frase: não levante a sua voz. Ele está dizendo que não adianta discussão, não adianta briga, não adianta violência, de que os bons argumentos, boas ideias, um bom diálogo, ele é capaz de resolver os problemas, é capaz de chegar a uma solução. Então eu vou deixar para vocês, né, uma proposta de atividades, né? Elas estão na apostila, nas páginas 29 a 33. Lá vocês vão encontrar uma crônica, e nessa crônica lá vai falar, né, sobre Alice, né, uma crônica moderna, e sobre o iPad. Então vocês vão ler e vão encontrar algumas questões que vai falar exatamente disso que nós conversamos hoje. Né? Antes de finalizar, lembrando que a crônica também há dois momentos que nós encontramos nela, que é a imparcialidade, né, que é a objetividade, né, a objetividade e a subjetividade. A objetividade é quando apenas são apresentados os fatos, apresentado o conteúdo, o que existe, sem interferência, sem manifestação de opinião do autor. E a subjetividade é justamente quando o autor passa a fazer juízo de valor do que foi feito, do texto apresentado. Na subjetividade passa a aparecer a parcialidade. O autor ele, coloca seus sentimentos, suas crenças, o seu ponto de vista sobre aquilo que está sendo apresentado. Então vocês vão fazer essas atividades nas páginas 29 a 33 na apostila. E quando for na próxima aula, aí nós vamos aprofundar um pouco mais o estudo sobre crônica.